mesma, mas o que é provocado é que é diferente. Aí a gente apelida de sensível e de Professor, latente. Oi. você não tá compartilhando. Uai, não tá aparecendo essa tela aqui do que eu tô escrevendo, não? Não. Não? Então deixa eu refazer o compartilhamento. Tela inteira. Ah, tá. Aí, beleza. Ah, agora sim. Vocês vão ver essa tela infinita de vez em quando aí, quando eu vier aqui no chat. Responda aí no áudio ou no chat. Deu certo agora? Apareceu? Aí, beleza. Obrigado. Valeu. Então, veja só. A aula 3 dos exercícios de calorimetria é a aula 2 da nossa distribuição de conteúdos do Classroom. 2 rótulos para o calor, sensível e latente. A fórmula para calor sensível é o famoso Q-macete. Esse Q-macete aqui veio de um conceito do Cezinho. E a fórmula para o calor latente é o M vezes L. O que é isso? Que mala. E aí aparecem essas duas pessoas, o Czinho e o L. Espero que vocês tenham feito o resumo. Q, quantidade de calor. M, massa. Delta teta, variação de temperatura, delta T. Q, quantidade de calor. M, massa de água, massa de óleo, massa da areia, massa da panela. E aí os importantes termos Czinho e L. Ninguém sobrevive nessa matéria sem esses dois. Czinho, gente, é o calor específico da substância. Específico da substância. Específico da substância. Calor específico da água, calor específico da areia, calor específico do ferro. E L é calor latente, de mudança de fase. Só que aí o calor latente abre uma árvorezinha de possibilidades. Olha lá, ó, calor latente de fusão do ferro. Você sabe o que é fusão? Derreter. Calor latente, o contrário, de solidificação, o ferro fica líquido. Calor latente agora de vaporização, a gente vaporiza uma substância, vaporiza o álcool, vaporiza a água. Calor latente, calma aí, deixa eu organizar aqui. O contrário de vaporização, termo adequado, liquefação, condensação. Então tem 4 tipos de calores latentes, e veja que frescura que tem aqui agora, ó, presta atenção. O calor latente de fusão é positivo, porque é endotérmico, tem que receber calor para ser derretido. O calor latente de solidificação tem o mesmo módulo, mas tem um sinal trocado, porque para ser solidificada, a substância tem que perder calor. Ganha calor, positivo. Perde calor, negativo. Ganha calor, positivo. Recebe calor, positivo. Vaporizar, endotérmico. Liquefazer, exotérmico. E o calor específico, ele é diferente em cada fase. Por exemplo, o calor específico do gelo tem um valor. O calor específico da água, eu acho que eu esqueci de regular minha mesinha. Tá bem difícil de escrever, eu tô aqui sofrendo sem saber o porquê. Calma aí, rapidinho. Quando fica um monitor só, tem que mudar a regulagem aqui. A regulagem. Monitor 1. Calor específico da água. Olha só os valores, gente. O gelo exige meia caloria para cada grama subir 1 grau Celsius. A água líquida exige 1 caloria para cada grama de água líquida subir 1 grau Celsius. Embora seja a mesma substância, água, na fase sólida, ela exige, olha que verbo muito bom, anota ele aí, cara, exige tantas calorias. O gelo exige meia caloria só. E a água líquida exige 1 caloria para subir 1 grau Celsius. Então é fundamental nessa aula de hoje você entender o calor específico, entender o calor latente. Cadê vocês? Mas vocês sumiram. Onde é que vocês estão? Aqui, peraí, deixa eu organizar aqui. Passar para cá e vocês para cá, que eu estou acostumado assim. Vitória. Essas duas fórmulas do calor latente, vou explicar. Patrícia, professor, pergunta idiota, nunca é, Patrícia. Mas só para entender, calor específico é o calor no instante em que está medindo? Ah, legal essa dúvida. Não, não. Vou fazer um exercício aqui para vocês entenderem. Eu vou responder as duas perguntas fazendo exercício. Vou deixar a água longe ali, que eu fico com receio de cair na máquina. Deixa eu ver aqui. Essa questão aqui é trabalhosa. Deixa eu ver aqui. Esse aqui é um bom começo. A questão 3 é um bom começo para você entender calor específico. Então presta atenção aí, ó. Viaja, não. Um objeto, não sei qual, de massa 500 gramas, recebe uma certa quantidade de calor, Qzão, quantidade, Qzão, e com isso sofre uma delta teta, ou delta T.
A relação entre ΔT e Q está representada no gráfico. Então, eixo Y, professor, eu odeio gráfico, velho. Calma. A gente vai trabalhando. Pensa assim, ó, ao longo do recebimento do calor, a temperatura vai variando. É uma bela frase para você. Ih, passei vergonha agora, hein? Pagar colégio, depositar Unimed. Aí, vai. Faz 45 anos. Então, ao longo da variação de um eixo, vai acontecendo a variação do outro. Então, vamos lá. Você está lá no Enem, na seu vestibular preferido, e viu aqui que quantidade de calor. Perceba que não está em calorias, está em quilojoule. A gente fala joule. Meio inglesado, né? O cara é francês, mas a gente fala joule. Quilojoule. E a variação de temperatura tranquila em graus Celsius. Aí você já lembra da fórmula. Que macete. Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o valor do calor específico. Olha só, Rafaela, desse objeto. Então não é no instante. É enquanto ele é sólido ou enquanto ele é líquido. A gente calcula o calor específico dele numa fase. Então vamos lá, pode escolher. 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Pode escolher. Qual o número que está mais adequado? Porque a inclinação, cara, é a mesma. Então escolha o número mais agradável. A resposta será a mesma. Vamos pegar esse parzinho aqui, ó, 40, 20. Para a quantidade de calor de 40 kJ. Nossa, professor, eu odeio fazer conta, você ainda coloca essas letras no meio. Você vai ver que é bom. Massa, 500 gramas vezes. Calor específico é a pergunta. Variação de temperatura, para esse ponto que eu escolhi, 20 graus Celsius. Até aqui, tudo bem? 16, 14, 4, 5. 16 está nos meus planos. 14 está nos meus planos. Da usina, do mergulhão. Já esqueci a outra, meu Deus. 4. É isso? Isso, Rian. 4 está nos meus planos. É a próxima questão que eu quero fazer. A 4. Então, agora, olha as respostas ali no ABCDE. Veja que o exercício não colocou quilojoule. Então, a gente vai ter que tirar aquele quilo lá da conta e colocar 1000, 3 zeros. Ou então você faz assim, ó. 3 zeros. 1, 2, 3. Mesma coisa, porque K significa 1000. Tem 3 zeros aqui dentro do K. Então, sobrou 40 joule, 5 gramas, calor específico, 2 graus Celsius. 40 joule, o 5 gramas passa dividindo e o 2 graus Celsius passa dividindo. 40 dividido por 10. 4. 4 o quê? Joule em cima, grama embaixo, graus Celsius embaixo. Então veja que assim, eu sei que é chato fazer conta com essas letras no meio, mas cara, ajuda tanto. No começo é chato, mas depois você não quer mudar depois. Depois você começa a colocar essas letras nessa matéria, tá, gente? Calorimetria tem isso, compensa você colocar as unidades. Às vezes está muito óbvio, né? Nem precisa pôr. Então, calor específico é esse valor. O que significa? Este objeto, ó o verbo, exige 4 joules para cada grama sofrer 1 grau Celsius de variação de temperatura, para cima ou para baixo. Nessa fase em que ele está. Ele deve ser sólido isso aí. Não falou, né? Melhorou o conceito de calor específico? Para você se sentir bem nessa matéria, você tem que ter 2 valores na cabeça. Com licença. Dou-lhe uma, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Calor específico da água. Isso aqui é uma invenção da humanidade. Isso aqui é uma imposição. 1 caloria para cada grama variar 1 grau Celsius. Calor específico da areia. Tem que ser dado pelo exercício. Água não, mas a areia tem que ser dado. Olha isso. 1/5. Aquele velho exemplo que todo professor de física é praticamente obrigado a citar. A água, ela é muito exigente. Ela exige 1 caloria. É muita coisa. Para cada grama subir 1 grau Celsius. A areia é mais facinha. Ela só exige 0,2 calorias para subir 1 grau Celsius. Então, o mesmo sol fornece calor para a água do mar e para a areia da praia. Fornece lá 1000 joule, 1000 joule, 1000 joule, 1000 joule. A água recebe 1000 joule. A areia recebe 1000 joule. Só que a água não esquenta muito. E a areia esquenta muito. A água é mais exigente. Então, muito importante você ter noção de que o calor específico da água é elevado. O calor específico da areia é mais baixo. O que significa calor específico menor? O que é isso? Esquenta mais facilmente. Aquece mais facilmente. Calor específico menor. Aquece mais facilmente. Você tem que ter isso na sua cabeça, cara. É o modelo de base da matéria. Água, areia. Calor específico menor, esquenta mais fácil.
calor específico menor, esquenta mais fácil, resfria mais fácil. E aí surgem as explicações da brisa marítima, da brisa terrestre, surgem as explicações de onde que vem o vento, lá na geografia. Que o continente esquenta fácil, o ar sobe, lá vem a brisa do mar durante o dia. À noite, a água está morninha, né? Mais quente do que o continente. O ar em cima do mar sobe, lá vai a brisa terrestre, preenchendo, né, esse ar. Tudo bem? Thalita, calor específico e coeficiente de dilatação tem relação inversa. Uau, Thalita, você tem espírito investigativo. Adorei a pergunta, parabéns. Vamos lá. 4 características térmicas. Ó, meta de vida, hein? Vocês têm que entender essas 4, hein? Até terminar o semestre. 4 características térmicas das substâncias. Primeira, alfa. Como é que o ferro dilata? Coeficiente de dilatação linear. Depende de algumas características dessa matéria. Czinho, calor específico. Como é que essa matéria recebe calor e aquece? Outra característica, L, calor latente. Como é que é essa substância aí para mudar de fase? Ela tem que receber muito calor ou pouco calor? K, condutividade térmica. Vocês têm que entender essas 4. Fala assim, ó, essa aqui é de tal fórmula, essa aqui é de tal fórmula. Essa aqui é para tal abordagem. Então, vamos lá, hein? Vou explicar aqui, depois você assiste o vídeo de novo, anota calmamente. O que é coeficiente de dilatação? É quantos graus Celsius a substância... Desculpa. Eu explico o que é coeficiente de dilatação. É o número que indica o quanto que a substância dilata para cada grau Celsius de aquecimento. O que é coeficiente de dilatação? É um número que indica o quanto que a substância dilata para cada grau Celsius de aquecimento. Calor específico. O que é calor específico? É a quantidade de caloria que a substância exige para cada grama sofrer uma mudança de 1 grau Celsius. Então, são características diferentes. Quem perguntou mesmo? Thalita, né? Thalita, pode ser que você ache substâncias com alfa grande, calor específico grande. Pode ser que você encontre substâncias com alfa grande, calor específico pequeno. Não tem regra. Quando a gente vai estudar substâncias, é um universo. Calor latente. O que é calor latente? É a quantidade de energia que a substância exige para cada grama mudar de fase. Condutividade térmica. Vixe, é a quantidade de energia que é conduzida, condutividade, conduzida em cada segundo por 1 centímetro de material, sofrendo aí uma diminuição de 1 grau Celsius ao longo desse material. Esse material conduz bem o calor ou se ele conduz mal o calor. Colher de pau, colher de metal. Conduz mal, conduz bem. Então, são características diferentes. A fórmula aqui, ó, L0 alfa delta teta, que macete. Gostou do resuminho, né? Achou bom, né? É bom olhar a física por cima, né, gente? Geral, assim, comparando os conteúdos. E aqui uma matéria chamada fluxo de calor. K delta T é zin. K delta T é zin de espessura. Fluxo de calor através da parede. Fluxo de calor dentro de uma colher de metal. Beleza, Thalita? Valeu. Professor, volta no slide anterior, por favor. Do exercício, né? Rapaz, a energia elétrica acabou e não voltou, não. Tá com nuvem aqui. Que coisa. Ó, vou voltar lá. Aí. Era do exercício, né? Beleza. Maria Clara, calor específico é isso aí, ó. 4 joules por grama grau Celsius. 4 joules por grama grau Celsius. É a quantidade de energia que a substância exige para cada grama subir 1 grau Celsius. Quantidade de energia que a substância exige, 4 joules, para cada grama variar 1 grau Celsius. Beleza. Agora vamos no Kimala. Deixa eu procurar um Kimala aqui, ó. Aí, olha que questão maravilhosa. Ai, professor, fala de novo. Maravilhosa. Questão linda. Vou chegar para cá para poder aumentar. Calma aí. Tenha paciência comigo. Estou tentando facilitar aqui sua visualização. Pronto. Beleza aí, Maria Clara? Vigato. A questão 9 trata da teoria. Não tem números aqui. A respeito de calor específico e calor latente. Ai, meu Deus, eu estou com 50% de bateria. O que eu posso fazer aqui? Diminuir o brilho. Nada que eu possa fechar.
No gráfico abaixo, é mostrada a temperatura Tção em função do tempo Tzinho, temperatura, vou até colocar aqui, ó, graus Celsius, minutos. Por exemplo, são representados os processos de resfriamento. Ó, resfria, diminui a temperatura. Sublinha aí, gente. Professor, parou de apresentar. Uai, por quê? Cliquei ali onde não devia, né? Quem falou comigo, muito obrigado. Aí bate aquele desespero, né? Que bom que vocês têm paciência. Eu coloquei ali, ó, graus Celsius. Ah, era aqui, ó, raio. Graus Celsius no eixo Y e minuto no eixo X. Puxa a seta na palavra resfriamento. Diminui temperatura. Isso é resfriamento. Acredite, isso é importante, senão não escrevia não. Vocês confundem aquecimento. Daqui a pouco eu vou fazer uma pegadinha com você. De 3 materiais. Material 1, material 2, material 3. Você curte uma pegadinha? Os materiais foram colocados em um congelador que pode extrair suas energias numa certa taxa. Analisando, quando fala taxa, é tempo. Tem tempo na jogada. Falou taxa, é alguma coisa por tempo, né, galera? Analisando o gráfico e sabendo que o resfriamento de cada material começou no estado líquido. Ah, legal, ótimo. Agora a gente sabe que aqui em cima é líquido, então lá embaixo é sólido. Né? Se era líquido, resfriou, mudou de fase. Olha lá, ó, era líquido, resfriou, mudou de fase. Ah, professor, saquei. Esse patamar aqui é uma mudança de fase. Oh, yes, baby, yes. Inclusive, Cacilda, que tamanho de patamar, hein? Esse é o maior patamar, amarelo. E o menor patamar, azul. Concordam? Professor, o que significa maior patamar? Ah, é aí que tá. O maior patamar, esse 2 aí, indica... Tem um pau aqui. Hoje é dia, hein, gente? Tem gente querendo atrapalhar a gente a estudar. Vou cancelar isso aqui. Meu Deus, meu Deus. Oi, filhote. O que aconteceu aí? Ih, é pra atualizar. Meu filho, desliga isso aí e pinta aquele desenho que eu te dei. O desenho do... Como é que chama? Como é que chama o bichinho mesmo? Beyblade. Incrível. A figura sumiu, você pira? Vamos lá. Era o exercício dos patamares, né? Exercício 9. O patamar é grande. Confirma aí, vocês estão vendo na tela. Sim, beleza, gente. Vamos lá, vamos que vamos, hein? Hoje tá difícil, tá fácil não. Eu tava escrevendo lá. Só salvar aqui para não perder. Maior patamar significa algo relacionado à mudança de fase. É o maior calor latente. Anota isso aí, filhotes. Maior calor latente. O que significa? A substância mais exigente para mudar de fase. Vou colocar um mais aqui. Mais exigente para mudar de fase. E que mudança de fase é essa? Solidificar. É ou não é? O maior patamar. Eu tinha feito em amarelo. O maior patamar. Mais exigente. Por acaso alguma letra fala disso? Calor latente de fusão do material 1 é maior. Não é não, chefe, é do 2. O calor específico, o calor latente, calor... Então, ó, a letra B falou do calor latente, mas disse que é maior. Não é não, do 2 é maior. Do 1 é o menor patamar, ó. É o menor, é o do 1. Sacou? Muitas questões com essa abordagem. Agora, muito mais fácil do que analisar o tamanho do patamar é a letra A. Deixa eu dar um zoom aqui. A letra A, galera, fala da temperatura da mudança. Professor, mas não era solidificação? É o contrário de fusão, né? No sentido oposto. A temperatura de derretimento é igual à temperatura de solidificação. Então, tanto faz. Por exemplo, a temperatura de fusão do gelo é 0 graus Celsius. E a temperatura de derretimento do gelo? 0 graus Celsius. Então, vamos lá. Para a substância 1, aqui está a temperatura
de fusão 1. Para a substância 2, aqui está a temperatura de fusão da substância 2. Aqui está a temperatura de fusão da substância 3. Então, a menor temperatura de fusão é a da substância 3. O que a letra A falou? Que a temperatura de fusão do 2 é menor. Não é, não. A do 3 que é menor. E aí, gente, como é que tá aí? Não entendi, Marcele? Quanto mais alto o eixo, Marcele, maior é a temperatura de mudança. Então, o TF1 é o mais alto, não é? Então, é a maior temperatura de derretimento. Por exemplo, essa substância derrete a 20 graus Celsius. E o TF3 está lá embaixo. O TF3 está mais para baixo. É a menor temperatura de mudança, por exemplo, 5 graus Celsius. A substância derrete a 5 graus Celsius. Ou então a substância solidifica a 5 graus Celsius. Beleza? Vitória, não entendi. Fusão não seria sólido para líquido? Perfeito, Vitória. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Saca só. Esse aqui é o famoso gráfico chamado curva de aquecimento da água. Isso aqui é uma base dessa matéria. Esquenta o gelo. Ó, olha que esquisito que eu vou te falar agora. Tem gente que não sabe isso. Na hora de comprar gelo, vocês compram gelo pingando? Eu não. Eu compro gelo bem gelado que não está pingando. Por 2 motivos. Para chegar aqui em casa sem molhar meu carro e para chegar aqui em casa com temperatura bem baixa, tipo menos alguma coisa. Então, olha lá. Recebe calor, recebe calor, recebe calor, recebe calor e, olha que estranho, esquenta o gelo, esquenta o gelo, esquenta o gelo. Esquenta para menos 15, esquenta para menos 10, aquece o gelo para menos 5, aquece o gelo para 0. Uau! É mesmo, tem como esquentar o gelo. Aí, depois que ele chega a 0 graus Celsius, ele para de sofrer aquecimento, recebe calor, recebe calor, recebe calor, recebe calor, só que agora acontece outra coisa com ele. Vai chegando a hora da pegadinha. Ele muda de fase, ele derrete, ele funde. Ele funde. Temos aqui uma temperatura de fusão. Temperatura de fusão. Vou até escrever menor. Temperatura de fusão. Só que 0 também é a temperatura de solidificação. A água líquida passa para a água sólida quando alcança 0 graus Celsius. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Começa a solidificar. Então, a temperatura de fusão é igual à temperatura de solidificação. Fez sentido agora? Vitória. Beleza. Então, vamos lá. Responda aí, galera. Vou até puxar aqui para ver vocês responderem. Ah, não dá. O que significa aquecer? Fornecer calor ou aumentar a temperatura? Já vai, Rafaela. Perfeito, Rafaela. O que significa aquecer? Fornecer calor ou aumentar a temperatura? Fabiano, pode falar. Você levantou a mão, quer falar? Pode falar. Olha só, uma galera errando, gente. Que incrível, né? É incrível isso. Qual foi a pergunta? O que significa aquecer? Aumentar a temperatura ou receber calor? Aquecer significa aumentar a temperatura. Aquecer significa aumentar a temperatura. Aí você me fala, mas professor, para aumentar a temperatura não tem que fornecer calor? Tem não. Não tem, gente, não precisa. Sabe aquele experimento do gás? Você vai longe não, bomba de encher bola, galera. Bomba de encher bola. Tampa o bico e força o êmbolo. Você esquenta o ar lá dentro sem fornecer calor. Só aumentando a pressão, você esquentou. Aquecer não é fornecer calor. Aquecer é aumentar a temperatura. E existem várias maneiras de aumentar a temperatura. Atrito, aumentar a pressão, fornecer calor. Tem várias maneiras de aquecer algo. Uma delas é fornecendo calor. Aquecer significa aumentar a temperatura. Voltando ao exercício, para procurar a alternativa certa, letra C. O calor específico no estado sólido do material 2 é maior. Nossa, professor, como é que eu vou saber se o calor específico é maior? Ó, eu te falei, eu te dei uma referência. Calor específico da água é maior. A água é mais exigente. O calor específico da areia é menor. Então, você pode usar isso para raciocinar. Ou você pode usar a inclinação. Mas vamos lá, ele está comparando 2 e 1. Vamos lá, 2 e 1. Vamos lá, vou dar um zoom ali. Com licença. 2. Está descendo aqui o 2. O 2 foi o seguinte. Diminuiu a temperatura, demorando esse tempo. Demorou um certo tempo. E o 1? Deixa eu ver como é que foi o 1.
Olha, diminuiu menos a temperatura e demorou mais tempo. Olha, o 1 demorou mais tempo. O 1 exige mais tempo. Então, quem é água? Quem é areia, nesse caso? A substância 1 exige mais tempo. Então, o calor específico é maior. Então, o calor específico é maior. C1 é maior do que C2. A substância 1 exigiu mais tempo no eixo X. É mais difícil, exigente, calor específico maior. A letra C está errada. Então, só pode ser a letra D que disse. O calor específico no estado líquido. Ih, gente, mas era sólido, né? E eu fiquei analisando no líquido. Você estava falando isso? Deixa eu ver. Já vai, Rafaela. Eu analisei no líquido, né, gente? Tinha que ser no sólido. Deixa eu ver no sólido se é a mesma coisa. É a letra C. No sólido mudou. O professor errou porque fez análise lá em cima, no líquido. Eu fiz a análise lá em cima, no líquido. E vou ter que fazer uma outra análise agora em roxo, no sólido. Com licença, vou dar um zoom. A substância 1 sofreu uma grande queda de temperatura em pouco tempo. Fácil. Substância fácil. A substância 1 caiu muito sua temperatura em pouco tempo. Fácil. A substância 1 foi fácil. É tipo areia, calor específico baixo. A substância 2 caiu bastante a temperatura, só que exigiu mais tempo. Exigiu mais tempo. A substância 2 é mais difícil. Parece com água. Calor específico alto. Letra C. O calor específico no estado sólido do material 2 é maior. É verdade. O gabarito é a letra C. Rafaela, receber calor é receber calorias. Aí o que vai acontecer? Pode dilatar, pode esquentar, né, aumentar a temperatura, pode derreter. Ao receber calor, várias coisas podem acontecer. Pode acelerar uma reação química. Receber calor é receber calorias. Uma das consequências é aumentar a temperatura. Bom, com isso, espero que você tenha entendido a diferença entre calor específico e calor latente, patamar. Vamos seguir viagem. Gabriela, o calor específico muda de fase em fase? Sim, Gabriela. O do gelo é 0,5, da água líquida é 1. Entendi, sim. Valeu, Rafaela. Ana Paula, não daria para pensar que quanto maior a temperatura, menor o calor específico? Depende da substância, Ana Paula. Não, não dá para pensar. Tem substância que muda completamente o comportamento. Não dá para você ter uma previsão linear, tá bom? Então, só através dos gráficos que a gente pode tirar conclusões. Inclusive, o calor específico da água não é 1 para qualquer temperatura. É só ali, num certo intervalozinho, perto de 23 graus Celsius. Pode analisar? Posso, Rian? Vamos lá. Deixa eu abrir uma tela aqui. Escreve aí. Rian. Pronunciei correto, Rian? Eixo X, caloria. Eixo Y, temperatura. Olha essa danadinha dessa substância aqui. E olha essa danadinha dessa substância aqui. Bora, galera, põe no chat. Qual é a relação entre os calores específicos? Czinho A, maior, menor, igual a Czinho B. 30 segundos para vocês. Vamos lá. Dedinho no chat. Maior, menor ou igual? Ótima pergunta para reforçar isso. CA maior? CA é maior? CA é maior? Deixa eu ver. Vou pegar uma amarelinha aqui, ó. A substância A e a substância B receberam uma certa quantidade de calor. Vou passar uma faca aqui, ó. VAP. Passei uma faca aqui. Vou aumentar essa bolinha. Aí. Sei lá, 1.000 calorias. 100 calorias, para ficar mais fácil. Ambas receberam 100 calorias. O que aconteceu com a substância B? A substância B sofreu um aquecimento até aqui só. A substância B sofreu um aquecimento só até ali. E o que aconteceu com a substância A? A substância A sofreu um aquecimento até lá em cima. Ih, rapaz, a substância A sofreu um aumento de temperatura maior, a substância B sofreu um aumento de temperatura menor. B é mais difícil. A substância A sofreu aquecimento mais facilmente, mais fácil é menor. Não subiu muito a temperatura? Fácil, tipo areia. A seria areia. Perfeito. Melhorou, Rian?
Rafaela, calor pode ser considerado, valeu garoto, um catalisador? Ou é a temperatura que influencia na velocidade de reações? Não sei te responder, porque tem que ver o conceito de catalisador. Eu não sei se catalisador é uma substância ou um modo de acelerar. Então veja com o seu professor de química o conceito. Mas o fato é que o calor pode provocar diminuição do tempo de uma reação. Beleza, Rafaela? Tem direitinho aí, você pode conceituar como catalisador. Tá? Aí você me conta. Ai, minha santa, bateria de 21%. Ah, eu tenho carregador. Ei, caboquinho preparado, né, gente? Você achou que eu ia deixar você na mão, que você ia ficar sem aula de física, né? Não, não, não. Vai ser torturado mais uns minutos. Ai, tomara que tenha carga nesse bichinho aqui. Eu comprei esse bichinho aqui porque no carro que eu ando em carro alugado, né? Não tem porta USB, aí eu comprei esse bichinho aqui. Acabou sendo útil. Aí, tá carregando. Achou que ia ficar livre de mim, né? Vai não. Volta lá para tirar um print. Aqui? Ou aqui? Vou procurar outra questão agora. Vocês pediram aí 14, vocês... Vamos na 14. Bora procurar a questão 14. Uma questão mais nervosinha aí. Aqui. Filhote, brinca lá embaixo. Papai tá trabalhando e tem que ficar com a porta aberta. Porque acabou a energia, né? Você viu? Sai pra cá pra gente visualizar bem aí o enunciado. Mais 2 segundinhos. 1, 2. Vamos lá. Durante a primeira fase de um projeto de uma usina de geração de energia elétrica, os engenheiros da equipe de avaliação de impactos ambientais procuram saber se esse projeto está de acordo com as normas. A nova planta estará localizada à beira de um rio. Ó, rio, tem água aí. Cuja temperatura média da água é de 25. Não sei se esse 25 será importante, destaquei aqui. E usará sua água, a água do rio, somente para a refrigeração lá da usina. O projeto pretende que a usina opere com 1 megawatt de potência elétrica. Guarde isso aí que vai precisar. Família? 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 Tem como descer comigo aqui? Meu filho, vai lá, não. Que dia é hoje, hein, gente? 9 de agosto, meu Deus. Bora, grudo do zóio. 1 megawatt de potência. E em razão de restrições técnicas, sublinha, sem isso aqui a gente erra a questão. O dobro dessa potência será dissipada por seu sistema de arrefecimento. Se a gente esquecer esse dobro aí, lascou. O dobro dessa potência será usada lá no arrefecimento, na forma de calor. Para atender a lei, os engenheiros determinam que, outra informação importante, sublinha, a água só poderá ser devolvida ao rio com, sublinha, aumento de temperatura de 3 graus Celsius no máximo. Esse é o delta teta. O 25 é o teta zero, temperatura inicial. Tudo bem até aqui? Nesse caso, Rafaela, não. Dissipada aqui não é perdida, é usada. Bela pergunta. Nesse caso aqui, a palavra dissipada está sendo utilizada no contexto de usada, dissipando, usando. A lâmpada está dissipando 40 watts, está funcionando com 40 watts. O computador está dissipando 500 watts, está funcionando com 500 watts. Então, nesse caso, não tem contexto de perda. É difícil, né, você definir. Considere o calor específico da água. Olha, foi dado de um jeito diferente. É por isso que eu falo, faça as contas com as unidades, igual eu vou fazer agora. Para atender essa determinação, pergunta, qual que é o valor mínimo do, sublinha, fluxo de água em quilograma por segundo? Isso aqui, gente, é chamado de vazão. Anota aí. Anote! Filhote. Vazão. Mas não é vazão de litro, não é vazão de volume, é vazão de massa. Vazão mássica. Não estranhe essa expressão. Tem vazão volumétrica, litros por segundo, litros por minuto, faz sentido? E tem vazão mássica, vazão de massa, quilogramas por segundo, toneladas por minuto, sei lá. Usada na refrigeração. Então, olha só, vou marcar 2 palavras importantes. Vou pegar essa ferramenta aqui, ó. Refrigeração e arrefecimento. Refrigeração e arrefecimento. Vamos lá resolver essa parada. Cara, tá tendo uma conversão de energia aí, certo? Acho que a gente vai começar por aqui, ó. Tá tendo uma conversão de energia. Presta atenção. Uma energia está sendo transformada em outra. Qual que é a energia fonte e qual que é a energia útil? Qual que é a energia fonte e qual que é a energia útil?
Nossa, professor, não sei nem responder. É que aqui nesse caso, a potência da usina está sendo utilizada para esquentar a água. Então, nessa análise, a energia da usina acaba sendo utilizada para aquecer a água, energia térmica. Então, essa é a parte da interpretação do exercício, essa é a parte, vamos dizer, de atitude sua. Mas como é que eu calculo energia térmica? Fácil. Que macete ou que mala? E aí, qual que a gente vai usar? O calor aqui, a energia térmica, é calor sensível ou latente? É que macete ou que mala? O que está acontecendo com essa água? Beleza, Giovana, a questão, acho que é 10. 5 e 5. Eu também selecionei ela. E ela tem tudo a ver com essa aqui, viu, Giovana? Essa aqui vai te ajudar na 5. Que macete, Pedro. Boa. Lado direito definido. Agora falta o lado esquerdo, cara. O que eu coloco do lado esquerdo? Professor, energia da usina, não sei. Mano, posso simplesmente colocar 2 megawatts? Não. Megawatt é potência, não é energia. Megawatt é potência, não é energia. E você vai precisar dessa fórmula aqui, ó. É pat, é pat, é pat. É pat, é pat, é pat. Potência vezes tempo. Como se fosse energia elétrica. Potência vezes tempo. Eu aposto que vai cair de novo. É sempre assim, depois estabiliza. Vamos lá, não distrai não. Essa luz na minha cara aqui. Vai cair, voltou. Potência. Bom, que potência que eu vou colocar aqui? O dobro. O dobro. O dobro de 1 megawatt. 2 megawatt. 2 vezes 10 à sexta watt. O dobro de 1 megawatt. 2 vezes 10 à sexta watt. É a energia lá da usina. O dobro de 1 megawatt vai ser usado para esquentar a água do rio. Agora, massa da água, que vai ser aquecida. Calor específico da água, que vai ser aquecida. Variação de temperatura da água, que vai ser aquecida. Aqui bate um desespero, né? O calor específico, cara, de boa, né? Foi dado. A variação de temperatura, tranquilo, foi dado. Professor, mas e a massa? Pois é. Você vai ter que juntar aqui massa com tempo. Vai passar dividindo para aparecer a vazão. Vai aparecer a vazão. Nossa, professor, essa questão é mais difícil ou eu que sou meio songo? Essa questão, ela é exigente e muito recorrente. Então, se eu fosse você, após treinar a teoria, as questões básicas, repetiria exaustivamente essa questão. Faria ela todos os dias. Presta atenção, vem comigo. 2, 10 à sexta, no lugar de watt, joule por segundo, igual. Massa, calor específico, variação de temperatura, passo tempo dividindo. Olha quem vai aparecer. Vazão. Massa por tempo, vazão. Justamente o que o exercício pediu. Muitos chamam de Z, vazão. 2, 10 à sexta, joule por segundo, é igual vazão vezes o calor específico vale 4 grama graus Celsius. Não, professor, desisto. Calma, vai cortar um monte de coisa. Variação de temperatura. O exercício disse que a lei deixa subir 3 graus Celsius. Número, número. E aí tem umas unidades. Vamos cortar as unidades. Graus Celsius com graus Celsius. Tchatcha. Joule com joule. Tchatcha. Sobrou quilograma por segundo. Tá joia, tá joia. Vamos ajustar aqui. 2, 10 à sexta. É igual vazão. 4. E agora, atenção, né? Não vai fumar 1 quilo. Senão você vai falar o quê pra sua mãe? Mãe, fumei 1 quilo. Ah, minha filha, dividiu com alguém? Chamou pra dividir com alguém? Como é que você fuma 1 quilo assim? Quilo vale 1000, bicho. Influencia muito na conta. Vezes 3. Fechou. É só finalizar aí, ó. 2, 10 à sexta fica quieto. O 4 vezes 10 ao cubo vezes 3 passa dividindo. Vazão é igual. Vamos lá, ó. 10 à sexta com 10 ao cubo. 10 ao cubo em cima. 2 dividido por 4, meio. Ainda tem um 3 lá embaixo. A vazão deu 1 casa, 2 casas, 3 casas. 500 dividido por 3. 500 dividido por 3 dá mais do que 150. Eu não sei quanto que dá, não, mas dá mais do que 150. Vai nas opções e marca a única, um pouquinho acima de 150.
Marca única, um pouquinho acima de 150. Qual que é? É, Ian, ela é fácil, não, ela é difícil, mas ela é recorrente. Letra C, 167, aproximadamente, quilogramas por segundo. Entender ou viajar. Torce para cair ou para não cair. Essa não é uma questão de prioridade para quem não está bem em física. Essa questão deve ser chutada por você, que ainda está nos primeiros passos, está retomando a física. Essa não é a prioridade. Mas o que você aprendeu aqui? Você aprendeu aqui que uma energia da usina está sendo transformada em calor. Você aprendeu aqui que o ΔT passa dividindo para formar vazão. É aquela ideia do chuveiro, né, gente? Aumenta a vazão do chuveiro. A água não esquenta tanto. Diminui a vazão do chuveiro. A água do chuveiro esquenta mais. A vazão é algo importante no aquecimento. Vamos lá, Rian, para não cair. Para finalizar a aula, uma parte que todos vocês têm que dominar é equilíbrio térmico. Vamos lá? Para finalizar a aula, com uma coisa que você vai entender e vai usar. Agora sim, né? Qual que é aqui de... Tô perdido aqui. Questão 10. Mais alguns segundos para você tirar o print aí. Quem tiver afim, né? Foi mal, eu mexi aqui. Pronto, deixa eu procurar aqui. Questão 10. Meia a 10. Meia a 10. Vamos procurar a 10. O que eu coloquei aqui. Very good. Eu estou pronto. Agora são 5h14. Estamos estudando calorimetria, um conteúdo muito recorrente. Calor, fornece calor, recebe calor, perde calor. O que o calor provoca? Às vezes o calor provoca mudança na temperatura. Às vezes o calor provoca mudança de fase. Aí entra calor específico e calor latente. Calor específico da água, calor específico da areia. Grande, pequeno. Calor latente, o tamanho do patamar. Substâncias que exigem mais, substâncias que exigem menos. Essa questão aqui é de trocas de calor. Esse é o título do conteúdo que você procura nos livros. Nossa, eu preciso praticar mais troca de calor, aquele negócio de temperatura de equilíbrio. Mistura chá quente com chá frio. Qual vai ser a temperatura final? Trocas de calor, é o nome disso. Ah, falar nisso, se você quer desenvolver esse tópico especificamente, olha lá. YouTube. Aliás, YouTube nada. Vai direto ali, ó, gg.gg/vida física, aí cai lá no meu canal. Vamos aqui em vídeos. Tem um vídeo que chama troca de calor, eu acho. Aqui. Trocas de calor. Esse aqui, ó. Tabela. Tá vendo aqui? Eu vou aqui, gente, explicando devagar, passo a passo, uma tabelinha. Começo lá, explicando a origem da matéria, dentro do recipiente. É um vídeo de 27 minutos. Você vai poder acompanhar os exercícios fáceis, ficando difíceis, e uma organização, olha aí, ó, em forma de tabela das informações. Cara, no meu ensino médio, eu aprendi isso aqui. Na faculdade, eu parei de usar. Dando aula, eu parei de usar. Aí eu vendo a galera com dificuldade de manusear as informações, que são muitas, para resolver a parada, eu falei, vou pegar aquele sistema lá do autor chamado Ramalho. Nossa, cara, depois que você pratica isso aqui, você para de fazer a tabela e imagina a tabela. É muito legal. Então, tá uma dica aí para vocês estudarem esse vídeo aí. Vamos lá. Aquecedores solares, usados em residências, têm o objetivo de elevar delta, a temperatura da água, até 70. Então, 70 é a temperatura final. Temperatura final. No entanto, do aquecimento. Do aquecedor. Temperatura final do aquecedor. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30. Por isso, deve-se misturar, chá quente, chá frio, deve-se misturar a água aquecida, em vermelho, com a água à temperatura ambiente, de outro reservatório, a 25 graus Celsius. Então, ou você imagina, ou você desenha uma água a 25 graus Celsius, outra água a quanto, gente? A quanto, gente? A água do aquecedor está a quanto, gente? Pois no chat, posso lá ver? Qual que é a temperatura lá da água quente, gente? Isso, muito bem, 70 graus Celsius. Vamos misturar essas duas para obter uma água. A que temperatura, gente? Põe aí, põe aí. Qual que é a temperatura aqui que a gente vai usar para tomar banho? Boa, galera. 30. Nessa matéria, o 30 graus Celsius é apelidado de temperatura de equilíbrio. Justamente.
temperatura de equilíbrio. Eu chamo de θE, carinhosamente. Temperatura de equilíbrio. Agora a pergunta provoca ódio em algumas pessoas. Eu gosto dessa pergunta porque ela se torna uma questão média. E questão média é aquela que te destaca. Você acerta, os outros não. Qual a razão entre? Bom, razão é uma divisão, né, gente? Entre a massa de água quente, MQ, tá bom? Inventei um símbolo aí, MQ, massa quente. E a massa de água fria, MF. É igual à interrogação para um banho na temperatura ideal. Professor, não sei nem errar. Sabe, velho? Sabe aquele momento que a fiscal tá puxando a prova? Ah, me dá, o tempo acabou, vambora. Aí você fala, espera 30 segundos que eu vou chutar. É claro que você vai chutar alguma coisa aí. Você acha que tem mais água quente ou mais água fria? Dá uma olhada aí. Olha os valores. 70 graus, 25 graus, final 30. Assim, a fria só esquentou 5 graus Celsius. A quente desceu muito, hein? Reações bovinas, né? Tem mais água fria. Então, essa razão aqui tem que dar um número pequeno. Nossa, todos os números são pequenos, que bosta de chute. Não adiantou nada pensar isso. Mas o fato é, a gente pode fazer essa questão por média. Por que a gente pode brincar de média? Não é aritmética. Por que a gente pode brincar de média? Porque as substâncias são iguais. Olha que legal. Mas não pode aritmética. Por que não pode aritmética? Por que não pode usar média aritmética? Porque as quantidades são diferentes. Gente, estou com dúvida. Como é que escreve aritmética? Eu acertei? Massas diferentes, volumes diferentes. Não pode. Tem que ser ponderada, muito bem. Pô, ninguém me ajuda, hein? Como é que escreve aritmética? Vocês também não sabem, né? Então vamos de média ponderada. E a ponderação será o peso. Desculpa. A ponderação será a massa. O peso será a massa. Vamos lá, presta atenção. A temperatura de equilíbrio é igual. Presta atenção, presta atenção. Olha lá, ó. A quantidade vezes a temperatura. Vou colocar vermelho do lado de cá. 70 graus Celsius. Mais a quantidade vezes a temperatura. Dividido pela soma das quantidades. Isso é média ponderada. Ponderação 1, ponderação 2, ponderação 1, ponderação 2. Não é a fórmula de média ponderada? Eu vou apagar. Quem quer tirar print, tira logo. Eu vou apagar esse P1 e P2 aí. As ponderações. E as ponderações aqui são as massas. Então, veja. Massa quente multiplicando a temperatura, para pesar, para ponderar. Massa fria multiplicando a temperatura, para ponderar. E aqui a soma das massas, a soma das ponderações. Só que a gente tem, né? A temperatura de equilíbrio é 30. A gente pode pôr 30 aqui, ó. 30 é igual. Bom, pausa rapidinha para eu passar vergonha um pouquinho, para você não passar a mesma vergonha que eu passei um dia. Com licença, eu já volto, calma. Vocês estão vendo aqui essa frase? Um dia com peça. O pior que foi em sala de aula, eu fiz isso. Eu coloquei lá 200 gramas, 70 graus Celsius, 100 gramas, 25 graus Celsius. Só que eu não coloquei grama nem graus Celsius. Não coloquei grama nem graus Celsius. Pressa, né, gente? Pressa. Bora, faz isso aí rápido. E olha a cagada que eu fiz. Coloquei 70 mais 25. Olha que vergonha que eu passei em sala de aula. E o treino dava certo. A partir desse dia, eu prometi nunca mais errar isso e colocar aqui graus Celsius. Não custa nada. Graus Celsius. Mesmo com pressa agora, eu ponho. Porque aqui embaixo não é isso que entra. Aqui embaixo não é a temperatura que entra. Aqui embaixo entram as quantidades. O peso, 200 mais 100. Então fica a dica. Coloca o grau Celsius ali, ó, pra você não passar vergonha que eu passei um dia. Pô, eu sou professor e errei, né? Coloca o grau Celsius pra você não passar vergonha quando tiver com pressa, tá bom? Põe o grau Celsius, caceta. Beleza, vamos voltar lá. Traumas, sequelas. 70 mQ mais 25 mF. Agora é matemática. Dividido por mQ mais mF. Pronto, acabou. Passa multiplicando ali, pá, e finaliza. Quem finaliza? Eu ou você? Boa, Vitória. Linda pergunta. Vitória, você vai fazer média aritmética quando for tudo igual. Substância igual, massas iguais. Tipo, 1 litro de água fria com 1 litro de água quente. Média aritmética. É só somar e dividir as temperaturas. Né? Uma caixa d'água de 1000 litros de água quente, outra caixa d'água de 1000 litros de água fria. Média aritmética.
uma xícara de chá quente, uma xícara de chá frio. Mesma quantidade, mesma substância, média aritmética. Teve uma questão que considerou suco como sendo água. Suco, água, corpo humano, é tudo água. Sangue, é tudo água. Então, se falarem em mistura de sangue com água, média aritmética. Se for a mesma quantidade. Mas se forem quantidades diferentes, média ponderada. Partilhei um ficheiro jam com a reunião. Uai, como é que você fez isso? Uai, eu não tenho acesso, não? É por que você faz isso comigo? Engraçadinho. Vitória, eu vou te responder. Só finalizar aqui, então. Ó. Vamos lá, finalizando a aula aqui. 30, que multiplica o denominador, massa quente mais massa fria, é igual 70 massa quente mais 25 massa fria. Distributiva, bonitinho aqui. 30 massa quente mais 30 massa fria é igual 70 massa quente mais 25 massa fria. Ó a pressa, não passa vergonha não. Deixa a massa fria do lado esquerdo, traz o 25 mF subtraindo, deixa a massa quente na direita, leva o 30 massa quente subtraindo. 5 massa fria é igual a, nossa, 40 massa quente. Ele quer quente por fria? 5 dividido por 40 é igual massa quente dividido por massa fria. 1/8. 1/8 costuma dar 0,125. Letra B. Surubem. Agora me dá um feedback aí, o que você está sentindo nessa matéria tão recorrente. Essa eu repito. Essa aqui eu sou capaz de aula que vem dar uma sacudida nela ainda, umas questões. Porque essa é muito mais recorrente do que dilatação. Pânico. Ian, professor, quando o gelo não derrete todo, eu sempre tenho que fazer análise em cima do estado que fornece energia. Eu explico isso no vídeo. Eu faço um gráfico lá muito interessante aqui, ó. Por exemplo, pega a massa quente a 80 graus Celsius, pega um gelo a menos 10 graus Celsius. Aí o gelo sobe até zero, derrete todo, e o gelo derretido sobe um pouquinho, enquanto isso a massa quente vai descendo até uma certa temperatura de equilíbrio. Aí aqui, Ian, tem um quimacete, aqui tem um quimala, aqui tem um quimacete, e aqui tem um quimacete. Então, a sua pergunta está aqui, né? Sua pergunta está ali. Gente, isso é um erro clássico. Não vai embora sem passar por isso aqui, não. É rapidinho. 1 minutinho, a gente resolve essa parada aqui. O que o Rian está querendo dizer é o seguinte. Tem uns exercícios que colocam aqui números nesse eixo. Olha como é fácil cair. 0 caloria, 50 calorias, 700 calorias. Bora calcular o calor latente. Ah, vamos demais, é fácil. Que mala. Beleza. Coloca no chat para mim a quantidade de calor que eu coloco bem aqui para calcular o calor latente. Coloca no chat para a gente encerrar a aula o valor do calor que eu coloco aqui para calcular o calor latente. Vamos supor que a massa seja de 100 gramas, para a gente calcular o L. Quanto é o quê? O próprio Rian acertou. Tem gente que põe 700. Dançou, né, gente? Tem que colocar o calor referente a esse trecho, de 50 até 700. Então, é 700 menos 50 para acontecer este trecho. É um erro clássico que nenhum de vocês vai cometer, né? Bom, eu vou mandar esses slides lá para o Classroom. Eu mandei o outro bonitinho ou não deu certo? Não? Tá, então mando os dois hoje. Desculpa. Mas a Ana Vitória pegou aí. Galera, tudo de bom pra vocês. Se cuidem, mete bala, manda as dúvidas aí. Meu WhatsApp tá na mão. Fique com Deus. Tchau. Beijos. Parabéns pelas perguntas, hein? Valeu, beijo, obrigado. Vou fazer o seguinte, talvez eu te decepcione. Como está com diferença aí nos números, né? Quer ver como é que tá lá no Drive, cara? No Drive tá lá, ó, Física 2. Lá no Classroom. Turma do Intensivo, Atividades, Física 2. Aula 1, termometria. Aula 2, calorimetria. Aula 3, lei geral dos gases. Mas ficou aí aquela vontade de fazer mais exercício de dilatação e de calorimetria, não foi? E que realmente é considerável. São conteúdos bastante recorrentes. Compensa a gente voltar para fazer mais exercício. Vocês prepararam gases para hoje? Olha o Diendry querendo meter bala nas unirves. Foi! Bom que já está preparado para a semana que vem, tá bom? Você pode até praticar mais para a semana que vem. Mas hoje vamos lá de dilatação e calorimetria, porque cai mesmo, não cai?
uma janela. Então, ó, vai ficar assim, ó. Termometria, aliás, dilatação e calorimetria. Vou baixar esse ar aqui. São os exercícios que a gente vai fazer hoje. Selecionei alguns aí, bastante recorrentes. Dilatação e calorimetria. De dilatação, você vai precisar daquela fórmula ΔL, às vezes da fórmula ΔA, às vezes da fórmula ΔV. Dimensão inicial, dimensão inicial, dimensão inicial. Olha lá, ó, os nomes nojentos. Coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação volumétrico. Bastante atenção na terceira palavra. Acho que eu não tive a chance de te passar essa manha aqui, ó. Alfa está para 1, assim como beta está para 2, assim como gama está para 3. Terceiro parâmetro, aquecimento, variação de temperatura ou resfriamento, né? Dilatação de uma dimensão, dilatação de 2 dimensões, dilatação de 3 dimensões. Professor, aquela parte de extravasamento costuma cair? Até selecionei uma hoje que trata disso, para você relembrar que história é essa de extravasar. Cai bem pouco, viu, Josiele? Ainda bem, né? Ainda bem, mas eu vou te mostrar o que é importante você entender. Ou a parte que derrama, ou a parte que desnivela. Vou fazer um desenho bem esclarecedor. Boa pergunta. E de calorimetria, o que eu tenho que dominar, cara? É só que macete que mala? Basta. Eu entender que macete que mala para fazer os exercícios? Será que basta? Quantidade de calor, massa, calor específico, variação de temperatura. Quantidade de calor, massa e calor latente. Basta não, cara. Você tem que saber isso aqui também, ó. Essa parte azulzinha aí é o Czão. Czão, MCzinho. A tal da capacidade térmica. Muito relevante você saber isso. Capacidade térmica. Professor, eu nunca entendi a diferença entre Czão e Czinho. Qual que é a diferença entre Czão e Czinho? Já manda aí, professor, para anotar aqui. Mano, Czão é uma característica do corpo. E Czinho é uma característica da substância. Calor específico da substância. Então, acha aí o seu resumo de calorimetria para acrescentar isso. Calor específico da substância. Quem não sabe diferenciar Czão de Czinho, confunde um com o outro e tem dificuldade para interpretar. Então, basicamente, são essas fórmulas aí. O resto é regra de 3. Vou te mostrar caminhos diferentes para resolver as questões. Vamos lá. Tem teoria, tem conta. Qual que você prefere? Trabalha aí, torce para cair o que você gosta. Oi, Josiel. Vou aumentar o volume aqui, caso alguém me chame. O que você pensou aí, Josiel? Perfeito. Já que você perguntou, vou colocar aqui exemplos para você sentir a diferença. Já vai, Vitória, só um minutinho. Czão. Exemplo de Czão. Um Czão dessa minha mesa é de, por exemplo, 200 calorias para subir 1 grau Celsius. Só que essa mesa minha é feita de madeira. Czinho da madeira. Deve ter vários tipos de madeira, vários Czinhos. Deixa eu pesquisar aqui, calor específico da madeira. Vou ver se eu acho um valorzinho aqui geral. Energia. Propriedades térmicas da madeira. Tem uma tabelona aqui, vamos ver se nessa tabelona tem. Um valorzinho calor específico da madeira. Tá difícil achar essa outra tabela aqui. Material, madeira pinho. Nossa, tá em watt ali, por metro Kelvin. Então, vou ter que dividir por 4. Não vai servir. Vai ser difícil achar em caloria por grama grau Celsius. Mas vamos supor que um certo tipo de madeira tem aí, cadê meu mouse? Um 0,3 caloria por grama grau Celsius. Ô, Josiel, veja aqui. Por grama. E aqui não. Aqui é da mesa inteira, o corpo. Então, a capacidade térmica é a quantidade de energia em caloria, quantidade de calor, para variar 1 grau Celsius. Calor específico é a quantidade de calor para 1 grama variar 1 grau Celsius. Beleza, Josiel? Olha a diferença nas unidades. Vitória. Valeu, Josiel. Vitória. Como é que é? Se tem mudança de estado físico, tem como achar o equilíbrio por média ponderada? Tem. Pode até ser que tenha, mas o difícil é achar o fator que vai ponderar. Porque vai entrar um que mala no processo ali.
Na verdade, se mudar de fase, não tem como ponderar a temperatura. Mas tem como você forçar ali uns 0 graus Celsius na ponderação também. Não compensa, Josié. Você chegou a assistir um vídeo que eu indiquei lá no canal? Uai, João, sim, porque Czão é igual a MCzinho. Se você tiver o Czão e tiver o Czinho, você consegue descobrir a massa, sim, do corpo. Rian, professor, pode fazer pedido de questões ou vai fazer selecionadas? Eu vou fazer selecionadas, mas manda aí. Tá aí, João. A4 de calorimetria. O Rian pediu A4 de calorimetria. Beleza, então vamos lá, vou começar por onde, hein? Uma questão conceitual aqui. Ó. Lá na aula 1, 2, tem aqui umas fases de verdadeiro e falso. Não vou fazer o 16, porque a gente ainda não estudou máquinas térmicas. Quando dois corpos são colocados em contato e isolados de influências externas, eles tendem a atingir um estado de equilíbrio térmico verdadeiro. 2. Se a temperatura de um corpo variar 1 unidade na Celsius, bom, gente, sublinha aí, variar 1 unidade na Celsius, quer dizer, variação de 1 grau Celsius. A variação da temperatura na escala Fahrenheit também será de 1? Não, não será. Porque a variação em Fahrenheit é 1,8 vezes a variação em Celsius, que a gente já conversou. Isso aí. Aqui tem uma frescura, viu, gente? Cuidado aí, ó. 1 grau Celsius corresponde a 1 Kelvin? Não. Mas a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1 Kelvin. Porque as duas escalas são centígradas. Então, cuidado aí com essa questão tão fácil e que pode derrubar por distração. 1 grau Celsius, cara, dá 274 Kelvin. Mas a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin. As escalas de Hendry, que nome maneiro. As escalas de Hendry, as mais famosinhas, né? Graus Celsius, graus Fahrenheit, Fahrenheit e Kelvin. As 3 escalas famosinhas aí. Aí eu mandei os materiais para vocês lá na aula de termômetros. Item 4. Calor. Calor é a energia? Sim. Que flui? Sim. De um corpo a outro? Sim. Devido à diferença de temperatura? Sim. Não conversei com vocês, mas veja só. Uma lâmpada de 1000 watts, outra lâmpada de 1000 watts, isoladas no sistema. Isoladas aqui, gente. Não podem trocar energia. Isoladas, não trocam energia com o meio externo. A pergunta é... Deixa eu tirar isso aqui. A pergunta é... As lâmpadas trocam calor entre si ou não? As lâmpadas trocam calor entre si ou não? 1000 watts, lâmpada quente. 1000 watts, lâmpada quente. As lâmpadas trocam calor entre si ou não? Não trocam, gente, não trocam. Olha essa frase aqui, ó, como tá linda, linda, linda. Calor é uma energia que flui de um corpo para outro devido à diferença de temperatura. Tem que ter diferença de temperatura, gente, senão não tem troca de calor. Uma velha cobrança de calorimetria. Se não tem diferença de temperatura, não tem troca de calor. Então, por exemplo, se essa lâmpada aqui está a 300 graus Celsius, essa lâmpada aqui está a 300 graus Celsius, elas não trocam calor entre si. Ah, mas elas estão quentes. Em relação a gente, sim. Se eu enfiar minha mão nesse sistema, minha mão recebe calor das lâmpadas. Mas entre elas, não tem. Entender? Então, quando chega em equilíbrio térmico, não tem troca de calor, mas continua tendo trabalho. Bom, Josiele, que trabalho em que você pensou? Trabalho realizado sobre quem, cara? Sobre um gás que está se expandindo? Eu fechei esse sistema, ele não vai expandir. Não tem como ter trabalho aí também. Ou você está pensando em consumo de energia para manter a lâmpada em funcionamento? Que trabalho foi esse que você pensou? Ah, eu acho que você está lembrando de gases, Josiele. Aqui a gente está falando de um corpo lâmpada com outro corpo lâmpada. Bem simplão mesmo. Não troca calor porque já estão na mesma temperatura. Aí quando a gente entrar em gases, é que vai ter esse lance de trabalho, variação de energia interna, para analisar a primeira lei. 8. O calor específico de uma dada substância, Czinho, Czinho, é igual quantidade de energia necessária que, para dividir, elevar 1 grau Celsius, delta teta, a temperatura de 1 grama da substância. M. É isso aí, verdadeiro. Então, essa questão 19 é uma questão conceitual. É isso aí, Guilherme, que exigiu uns conceitozinhos. Tudo bem? Torce para cair ou para não cair?
Espera aí. Diga, Josiele. Então, Josiele, eu gostaria que você usasse aquela primeira lei lá da termodinâmica, que tal, apenas para gases. Mas se você já estudou a fundo isso aí, você sabe que tem como fazer análise aqui também. Mas esse sistema não expande, não tem trabalho. Esse sistema não varia a temperatura, não tem ΔU. Então seria tudo zero lá na primeira lei. Tudo seria zero. Não troca calor, não realiza trabalho, não varia energia interna, tá bom? Rian, professor, como um corpo oco se dilata? Como se fosse maciço. Para mim isso não faz sentido. Para mim isso não faz sentido. Então, peraí que eu vou te mostrar um experimento aqui recorrente. Achei. Deixa eu jogar ele ali. Vou te mostrar. Gente, presta atenção nesse experimento. A bola passa pelo anel, beleza, Rian? Antes de aquecer. Então, você está falando aí do anel, né? Um corpo que é oco. Tem o anel em volta e tem o espaço vazio. O diâmetro da bola é menor do que o diâmetro do anel. A bola passa. Aquece essa bola. Aumenta a temperatura dela. Aquece, aumenta a temperatura dela. Olha o que vai acontecer. Olha aí. Aqueceu a bola, certo? Então a bola aumentou de volume, você já esperava, você já aceita isso de boa. Só que agora, nesse momento, a bola está passando calor para o anel. Nesse momento, o anel está dilatando, Rian. Neste momento, o anel está recebendo calor, aquecendo-se e dilatando-se, como se fosse preenchido pelo material que o circunda. E a bola vai passar daqui a pouquinho. 1, 2 e... Aí. Por que a bola passou? Porque o anel dilatou. Então, que história é essa de anel dilatar? Essa frase sua realmente balança. Uma chapa com um buraco vazio ali. Ô, Ian, para você aceitar, saca só o que eu vou fazer. Aqui está a tampinha que eu retirei dali. Eu retirei isso daqui. Vamos provocar um aquecimento dessa chapa de 80 graus Celsius. Vamos provocar um aquecimento dessa tampinha de 80 graus Celsius também. Essa chapa é de ferro, essa tampinha veio de lá. E aí, se eu te perguntar, a chapa, dilata ou contrário? A tampinha, dilata ou contrário? Pô, fácil de responder, né? A chapa sofre aumento de suas dimensões, a tampinha também sofre aumento de suas dimensões, mas e o buraco? Sofre aumento ou sofre diminuição? Aumenta também, porque o conceito de dilatar é aumentar a distância entre as moléculas. Anota isso aí. O conceito de dilatação é aumentar a distância intermolecular. Intermolecular. Então, esse slide aqui é uma homenagem à dilatação do vazio. Conceito de dilatação. Olha o conceito de dilatação. Aumento da distância entre as moléculas. Aumento da distância intermolecular. Nesse caso é térmico a parada aqui, então devido ao aquecimento. Devido ao aquecimento. A tampinha aumenta suas dimensões, a chapa sofre aumento de dimensões, e o vazio também dilata, como se fosse preenchido pelo mesmo material que o circunda. O vazio dilata, como se fosse preenchido pelo mesmo material circundante. Tem uma mensagem aqui no chat. Como se fosse preenchido pelo mesmo material ao redor, circundante, que o circunda. Então, como é que as moléculas vão ficar mais distantes? Tem que aumentar o buraco. Rian, eu imaginei duas bolinhas esféricas, sendo uma oca e a outra maciça. Aí, na minha cabeça, a oca iria dilatar mais, por ter menos moléculas para aquecer. Brisei. É independente da quantidade de moléculas. Tem que aumentar a distância entre elas. Interessante, né? Tem que aumentar a distância entre elas.
Maria Angélica. Professor, mas para essa dilatação acontecer, os dois objetos precisam ser do mesmo material? Não. Nesse caso, eu propus ferro e ferro para o Rian aceitar que os dois dilatam igualmente. Se eu pegar a tampinha, eu posso colocar lá de novo e encaixa. Se eu pegar essa tampinha, eu posso devolver para cá. Encaixa lá de novo. Mas se fossem de materiais diferentes, Maria Angélica, aí a dilatação ia acontecer em quantidades diferentes. Um dos dois ia dilatar mais que o outro. Aí, a tampa não ia encaixar, ou a tampa não ia encaixar por excesso ou por falta. Um dos dois. Fez sentido, Maria Angélica? Beleza. José, professor, mas tipo, para ter dilatação e um objeto passar pelo outro, os materiais têm que ter um coeficiente diferente? Depende. Se... Pode ser que seja necessário, sim. Vou pegar aqui, ó. Vamos compartilhar. Já vai, Jenny? Bom, olha só. Aqui tem um tubinho e um anel de borracha. Tá sobrando. Tá sobrando. Como é que eu vou... O exercício pode propor isso, né? Como é que... O que eu tenho que fazer para encaixar um no outro? Para encaixar são materiais diferentes, né? Borracha, plástico. Esse aqui tem que dilatar mais para encaixar no outro. Então, ou você dilata um, contrai o outro, ou você dilata os dois, aquece os dois, ou você dilata um, resfria o outro, para dilatar e contrair, ou você dilata os dois, mas esse aqui dilata muito mais, dilata tanto mais que vai encaixar, vai ficar firme ali. Tem jeito. Né? Se os coeficientes são diferentes, a taxa de aumento é diferente para cada um. Fez sentido? José, beleza. Ô, valeu, Ian. Massa, cara. Anota aí isso que eu falei para você rever depois. Boa, garoto. João, para mim, eles dilatavam, mas era diminuindo o buraco. É isso aí. É aí, João, é que tá a pegadinha. As questões tentam te induzir a esse erro. Mas como é que aumenta a distância de uma roda de pessoas? Olha aqui essas pessoas. Vem cá, João. São quantas pessoas aqui? 2, 4, 6. Aqui, João. Uma pessoa, deixa eu fazer de preto. Uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, quatro pessoas, cinco pessoas, seis pessoas. Aí, João, olha a distância entre elas. Olha a distância entre elas. Pessoas de mãos dadas mesmo. Moléculas ali, ligações. Como é que faz para aumentar a distância entre essas pessoas? É fechando a roda ou é abrindo a roda? Sacou? Tem que abrir a roda. Ah, saquei, entendi. Acho que eu entendi. Obrigado, gente. Gostei. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Gostei. Onde é que vocês aprenderam isso? Bora levantar a mão todo mundo que ele vai entender o que é. Primeira vez, cara. Interessante. Já vai, Jenny. Então, João, em preto, essas bolinhas pretas aí, pessoas, 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 pessoas e mãos dadas. Esses alaranjadinhos representam as mãos dadas. Como é que faz para aumentar a distância entre essas pessoas? Tem que abrir a roda ou tem que fechar a roda? Gendry, por isso que as vasilhas da minha sogra é de plástico, quando esquenta o micro-ondas, as tampas não se encaixam mais. Exatamente. Mas nem depois que alcança a temperatura uma da outra. Beleza. Isso. É, questão de dilatação. Se você deixar ela quietinha, uma noite quietinha, as vasilhas devem voltar ao tamanho natural. A não ser que houve uma mudança química. Muito bem. Essa 21 merece sua atenção. É uma questão de dilatação com porcentagem. É preciso traduzir um pedaço do enunciado em forma de símbolo. Deixa eu olhar para você, Bárbara. 21, página 427. Ô, galera, valeu aí. Ó. Tudo bem, vocês são espertos, hein? 21. Boa, Lorena. Deixa eu responder a Lorena logo, gente. Uma questão aqui sobre isso. Aqui. Você descobrir se esse anel vai encaixar ou não nesse cilindro. Né, Lorena? Na fórmula, na matemática. Como é que eu vou descobrir isso? O diâmetro final do anel tem que ser um pouquinho maior do que o diâmetro final deste cilindro. Fez sentido? Descubra o comprimento final do anel. Descubra o comprimento final do cilindro. Compare os dois. Fez sentido? Ah, o livro tem duas questões assim, né? Então, comparando um com o outro, você vai descobrir se encaixa ou não. É, exatamente. É óbvio, mas você fica assim, pô, e agora? O que eu faço? Comprimento final. Comprimento final, velho. No final das contas, né? Sim, Josiele, a gente tem que igualar. Porque se for igual, encaixa. Essa é a ideia. Se for menor, né? Se um deles for menor, o outro passa. Beleza? Voltando lá, porcentagem. Uma barra de certo material
Não falou. De comprimento 80 centímetros, L0. Vamos lá. Sofre uma, sublinha, gente, sublinha aí, ó. Dilatação de 0,1% em seu comprimento. Como é que a gente traduz isso? Como é que escreve dilatação? Qual que é o símbolo de dilatação lá nas fórmulas? Não é ΔL? Como é que escreve 0,1%? Como é que escreve 0,1%? 0,1 sobre 100. Só que porcentagem não é em cima de um valor inicial. Porcentagem sobre um valor inicial. Um valor anterior. Não é isso que a gente aprende em matemática? Então, vamos lá. Presta atenção agora que eu vou escrever uma expressão matemática agora. Uma expressão matemática inspirada nesse pedaço de enunciado. Vamos lá, presta atenção. Ó. A dilatação ΔL foi de igual 0,1%. 0,1 sobre 100. Do vezes comprimento inicial, L0. Entender ou viajar? Ah, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi, não entendi. A dilatação, ΔL, foi igual 0,1%. 0,1 dividido por 100. Do vezes comprimento inicial, L0. Então é fundamental você escrever isso. Quando submetida a uma variação de temperatura de 60 graus Celsius. Variação de temperatura de 60 graus Celsius. Para que um bloco de 400 centímetros cúbicos do mesmo material sofra uma dilatação de 0,1% de seu volume, ele deve ser submetido a uma variação de que temperatura? Rapaz, tinha que ter dilatado 0,3%. Então tem que ser 3 vezes menor. Eu iria na letra C. Eu iria para a letra C. Verifica se é. Senhor, não sei nem errar essa questão. Bom, eu vou primeiro te passar o segredo e depois eu resolvo na equação. O segredo é o seguinte, gente. Isso que eu vou escrever agora já caiu em forma de verdadeiro e falso. A parada é o seguinte. Para um mesmo material e uma mesma variação de temperatura, olha o que acontece. Mesmo alfa e mesma variação de temperatura, olha o que acontece. Se a barra dilata X%, a área, a área dilata 2x%. É um segredinho. E o volume dilata 3x%. Por isso que eu fiz rapidinho de cabeça. Então, você pode guardar isso para você. Enquanto você copia, eu vou pegar aqui uma foto no slide meu para você guardar aí. Dilatação térmica. Tomara que caia, é um segredinho tão legal. Já caiu algumas vezes. Aqui. Chama-se aumento percentual isso. O nome disso, se quiser escrever, é aumento percentual. Aumento percentual. Vamos lá. Aproveita que vocês pediram isso e presta atenção. Aqui tem nessa figura uma barra de ferro, uma chapa de ferro, um bule de ferro. Mesmo material. Alfa e alfa. Mesmo material. Ferro, ferro, ferro. E aí, essa barra de ferro sofre um aquecimento de, sei lá, 40 graus Celsius. Essa chapa sofre uma variação de 40 graus Celsius. Esse bule sofre uma variação de 40 graus Celsius. Mesma variação de temperatura. Se a barra dilatar 0,2% do seu comprimento inicial, chuta quanto que essa chapa dilata? 0,4% da área inicial. Chuta quanto que esse bule dilata? 0,6% do volume inicial. Peraí, professor, de novo. Se essa barra dilatar
3% do comprimento inicial, o que é um absurdo de grande isso. Quanto que a chapa dilata? Põe no chat. Se a barra dilata 3% do comprimento inicial, a chapa dilata 6% da área inicial. E o bule? 3 vezes 3, 9% do volume inicial. Então, usando isso, eu matei a questão anterior lá a 20 graus Celsius. Mas, professor, eu não sei usar isso. Como é que eu faço? Aplica a fórmula. Quer ver? Olha lá, vou aplicar a fórmula. Delta L é igual a L0, alfa, delta teta. No lugar de delta L, substitui essa expressão aí. 0,1 dividido por 100 vezes L0 é igual a L0 vezes alfa vezes 60, que é o exercício B. Até aqui, tudo bem? Coloquei a fórmula e substituí o 0,1%. Sim? L0 com L0, tchatcha. Acabei de descobrir o alfa. 0,1 é a mesma coisa que 10 a menos 1. 100 é a mesma coisa que 10 ao quadrado. 60 vai continuar 60. Descobri o alfa. 10 a menos 1 dividido por 60, com 2 zeros na frente, e vou deixar assim mesmo. O exercício não acabou? Deixa quieto. O exercício não acabou, deixa assim. Eu vou usar esse alfa daqui a pouco. Agora, a segunda parte do exercício. O bloco, o volume. Vamos fazer um estudo de volume agora. O exercício quer saber a variação de temperatura, delta teta, para que o material sofra 0,1% de dilatação no seu volume. 0,1% de dilatação no seu volume. Vou investir na fórmula do volume. Presta atenção, óbvio. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes delta teta. Sendo que gama é 3 alfa. E agora, o delta V, velho. O que significa delta V? Vocês perguntam. Variação de volume. Quanto foi a variação de volume? O exercício quer que seja de 0,1% do seu volume inicial. Como é que escreve 0,1% do seu volume inicial? 0,1 sobre 100 vezes o volume inicial. Continua a fórmula ali. É igual V0. No lugar de gama, 3 alfa. 3 vezes aquela bomba que a gente tinha descoberto ali. Vezes o que a gente está querendo. É, professor, eu não faria essa questão na hora, não. Eu pularia. É, mas você está vendo aí que dá para fazer 2 zeros, 2 zeros. Ficou 1 do lado esquerdo, 3 do lado direito, delta teta do lado direito, 60 do lado direito, 60 sobre 3, 20 graus Celsius. Se você não entendeu essa questão, pelo menos já foi muito bom para a gente praticar a leitura de porcentagem, tá bom? Isso é relevante, a leitura de porcentagem. Essa nuvenzinha que está ali, ó. Esse amarelinho que está ali. E como que fez pelo outro jeito? Pô, gente, deixa eu falar logo. Semana passada foi difícil, você lembra, né? Caiu energia aqui, aí o arquivo deu pau, eu abri e eu perdi os slides. Por isso que eu não pus, tá bom, gente? Perdi. Não salvou. Aí eu não coloquei. Ainda bem que alguém fez o link lá, pá, não foi? Foram vocês? Professor, explica de novo como é que você fez de cabeça. Aí o resuminho, ó. O exercício não falou que houve dilatação de 0,1% na barra? Então vou escrever aqui, ó. 0,1% foi a dilatação na barra. E isso para qual variação de temperatura? Para 60 graus, né? Para 60 graus, Tuane. Boa. Aí ele quis. Aí calma. Você que sabe isso aqui, você pensa, pô, se uma barra dilata 0,1%, então um volume teria que dilatar 0,3% para o mesmo aquecimento. Para 60 graus Celsius. Para 60 graus Celsius. Mas o exercício quer que dilate só 0,1. 0,1 é 1/3 de 0,3. Para dilatar só 0,1%, o aquecimento tem que ser 3 vezes menor. 20 graus Celsius. Ana Luísa, professor, a fórmula que o senhor usou foi delta L% é igual a coeficiente alfa vezes variação de temperatura vezes 100. Eu usei uma fórmula assim, ó. A variação linear em porcentagem, a variação volumétrica em porcentagem é 3 vezes a variação linear
em porcentagem. Seria essa a ideia, para a mesma variação de temperatura. E aí isso que você fez funciona assim, Ana Luísa. Então, Tuane, não tinha que ser 0,3? Tinha que ser 0,3, Tuane. Se ele quer 0,1, ele quer 3 vezes menos. Ana Júlia, professor, nesse caso, o exercício não falou que eles possuem a mesma variação de temperatura. E mesmo assim, eu poderia considerar essa lógica? Exato. Se fosse a mesma variação de temperatura, Ana Júlia, seria 0,3. Se fosse variação de 60 graus Celsius, dilataria 0,3%. Mas ele quer que dilate só 0,1, então não pode variar a mesma temperatura, tem que variar menos. Irei. Às vezes uma continha aí, né, Ana Júlia? Bom, esse é um tema mais dificilzinho, mas foi bom para a gente conversar um pouco sobre a interpretação da porcentagem. Agora, relaxa aí, momento teórico. Eu estou compartilhando o quê, hein? Só uma paradinha. Vocês vão assistir agora outro vídeo de 1 minuto para resolver essa questão. Manja só. Viaja não. Questão 13. Duas jarras idênticas. Imaginou? Foram pintadas. Uma de branco, outra de preto. Opa, acho que eu sei que assunto é esse. Uma de branco, outra de preto. Imagina a blusa branca, imagina a blusa preta. É isso aí mesmo, gente. É isso aí. Imagina a blusa branca, imagina a blusa preta. Colocadas cheias de água na geladeira. Com água a 8 graus Celsius. Foram retiradas da geladeira e foi medido o tempo decorrido para que a água atingisse a temperatura ambiente. Uma jarra preta e uma jarra branca. Aqui a jarra preta, aqui a jarra branca. Cadê? A jarra preta e a jarra branca. Só que a jarra preta tem água lá dentro, a jarra branca tem água lá dentro. A água das duas jarras foi aquecida até 90 graus Celsius. Esquenta essas duas, até 90. E novamente foi medido o tempo decorrido para que a água nas jarras atingisse a temperatura ambiente. Então, foi de 8 graus Celsius para, sei lá, 20. Depois foi de 90 graus Celsius para, sei lá, gente, 20. Temperatura ambiente, supostamente 20. A jarra branca também. Foi de 8 para o ambiente. Foi de 90 para a temperatura ambiente. O cara mediu o tempo. Intervalo de tempo 1, intervalo de tempo 2. Intervalo de tempo 1 branco, intervalo de tempo 2 branco. Qual jarra demorou menos tempo para chegar à temperatura ambiente? Qual jarra demorou menos tempo? Qual jarra demorou menos tempo? A jarra preta demorou menos tempo. A jarra branca demorou menos tempo. As jarras demoraram o mesmo tempo, já que são feitas do mesmo material. A jarra preta demorou menos tempo na primeira e a branca na segunda. A branca demorou menos na primeira e a preta na segunda. Tá confuso? É falta de um vídeo. Se você tá confuso, é falta de um vídeo. Presta atenção. Here's an experiment that proves this. Take two similar small tins. Apply a black coating to one of them and then fill them with water. Encheu com água a escura e a clara. Record the temperature of water in both the tins. Put these tins in the sun for a while and then record the temperatures once again. Coloca expostas ao sol e vamos acompanhar a temperatura. The temperature in the black coated tin would be higher when compared to the one in the normal tin. A temperatura na escura subiu mais, foi para 90. E na clara subiu menos. From this, we can see that black substances absorb heat faster. A jarra preta absorve calor mais rapidamente. Camisa preta absorve calor mais rapidamente. Mas calma aí, presta atenção. Now heat the two tins. Esquenta as duas. When the temperature of the water in them are the same, put them in a cold place. Ó, mesma temperatura. As duas estão bem quentes agora porque teve uma chama. Esquentou as duas ali. Wait for some time and note the temperatures. You should observe the black coated tin's water would be cooler than the one of the other tin. A preta perde calor mais rápido. Uau! Assim como a taxa de ganho de calor é maior na preta, a taxa de perda de calor na preta também é maior. Ganha calor mais rápido, perde calor mais rápido. A física chama de bom receptor, bom emissor. Se um corpo é um bom absorvedor de calor, ele é um bom emissor de calor também. Se um corpo é um bom absorvedor de calor, ele é um bom emissor de calor também. Então, preto. Roupa preta, jarra preta, parede preta. Por isso eu tomo sol de biquíni preto, que aí já tá pegar fogo logo de cara, rapidão. Ah, não, lógico. Preto, bom absorvedor. E
portanto, bom emissor. Josélio, a explicação leva a gente lá para o estudo de corpos negros, corpo negro que chama. É um estudozinho que fala assim, ó, a taxa de absorção, mais a taxa de reflexão, mais a taxa de transmissão, mais a taxa de emissão, dá 100%, é igual a 1. E aí, nesses experimentos, se um corpo tem absorvidade 100%, ele vai acabar tendo emissividade 100%. Se ele é bom absorvedor, ele é um bom emissor. Aqui, ó. Pode chamar isso aqui de 1, de 100%. E se a absorvidade dele é 100%, a emissividade dele também é 100%. Isabela Guindani. Professor, o material não implica? Bom, o que foi falado aqui sobre material? Falou jarras idênticas, né? Pintadas diferentes. O material leva a gente para o C, Isabela. C. E o calor específico faz parte da fórmula que macete. E sim, ele influencia. Não só a casquinha dele, não. Então, nesse experimento da jarra, se você pegar uma jarra de vidro e uma jarra de lata, vai dar diferença. Não vai ser uma relação tão direta. Que letra que deu aqui, então? A jarra preta demorou menos nas duas situações. É isso aí. Letra A. O povo pegando... o povo pegando sol de fita isolante. Usa fita 3M, porque tem fita que resseca no sol. Você vai ficar sem fita isolante. Professor, o corpo branco só reflete bem? Ele reflete muito bem. Aí agora, a transmissibilidade dele depende da condutividade também. Então, essas questões elas se baseiam apenas em aquecer e resfriar. O preto vai mais rápido e o branco demora mais. Tanto para aquecer quanto para resfriar. Tudo bem? Bom refletor. Tem base, não. Cara, levanta a mão aí. Vocês conseguiram fazer essa? Essa questão é perigosa para quem? Sim, para quem assistiu aula de matemática hoje, de custos. Ela é perigosa, essa questão. Tem gente que não. Vou fazer essa questão porque ela não é de matemática, cara. Ela não é de custos, ela não é de compra e venda, não é fluxo de caixa. Não fez? Essa questão é relevante. Vamos lá. Questão 23, dilatação, gruda os olhos. Aprenda a roubar quando for dona de um posto de gasolina. É isso que o Enem está fazendo, ensinando o brasileiro a roubar. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 50 centavos o litro, a uma temperatura de 5. Ih, moleque, tá comprando gasolina fria. Tá comprando gasolina contraída. Será que isso é bom pro dono do posto? Para revender, instalou um chuveiro, um mecanismo na bomba para aquecê-lo. Uma espécie de chuveiro, para que atinja 35. Olha que malandragem, velho. O sujeito vai esquentar a gasolina. Ele quer vender gasolina dilatada para você. Alguém tá querendo vender gasolina dilatada para você. Aí a gasolina dilatada entra no seu carro, o seu carro tá gelado e a gasolina contrai lá dentro do seu carro. Responda no chat. A gente compra massa de gasolina ou volume de gasolina? Álcool, diesel. Pois é. Se a gente comprasse massa, beleza. Tanto faz, tá uma massa expandida, contraída, eu quero tantos quilos. O problema é que a gente compra volume. Aí se eu comprar um volume dilatado, vai entrar no meu carro e vai contrair. O volume vai diminuir. Então o dono do posto está esquentando a gasolina para dilatar a gasolina. Sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Bom, preço de venda. Diariamente. Ó, isso aqui é importante, né? Diariamente. O posto compra 20 mil litros a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto, e dado o coeficiente... Ih, sublinha, gente. A terceira palavra, galera, define o símbolo. Alfa, beta ou gama? Alfa, 2 alfa ou 3 alfa? O que o exercício está me dando? Gama. O exercício está me dando gama. 1 vezes 10 a menos 3. O coeficiente de dilatação dos líquidos. Da gasolina, do álcool, né? Desprezando-se o custo da energia gasta naquele chuveiro lá, qual que é o ganho financeiro que o dono do posto... Concentra, porque é o momento do comando. É o momento do comando. Concentra, que é agora que vem a pergunta. Qual que é o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento? Ah, é só devido ao aquecimento.
após uma semana. Uma semana tem 7 dias. Nossa, cara, no finalzinho ali, hein? Quase que eu não percebo que tem que multiplicar por 7. São 7 dias, uma semana. Cara, vamos calcular a dilatação. Dilatação do álcool. Galera, esse exercício não está querendo saber esse lance de quanto que comprou, quanto que vendeu, qual que é o lucro. Não é isso, não. Ele quer o óleo amarelo lá, ó. Lucro devido ao aquecimento. Dilatação do álcool é uma dilatação volumétrica. Delta V é igual a V0 vezes gama vezes delta teta. Suro bem? Suro bem? Estou te perguntando, suro bem? Suro bom, muito bem. Delta V é igual. Vixe! Me ajuda aí. O volume inicial é uma porrada, velho. O volume inicial é muita coisa. São 20 mil litros por dia vezes 7. É isso mesmo? Compra 20 mil litros diariamente. E são 7 dias. É isso mesmo. Gama, 10 a menos 3. Variação de temperatura. Compra a 5, revende a 35. Final menos inicial. 35 menos 5. 30 graus Celsius de aquecimento. Variação do volume é igual. Vamos zoom aqui, com licença. 7 vezes 3, 21 vezes 2, 42. 10 ao cubo, 10 a menos 3, tchatcha. Sobrou esse zerinho aqui, sobrou aquele zerinho ali. 4.200 litros brotaram no tanque do cara, só nessa sacanagem. Como é que eu escrevo isso aqui? É o volume que surgiu devido à dilatação. Ele não comprou isso aí, velho. Ele não comprou. Isso aqui não foi comprado. Isso aí surgiu da dilatação. Você entende? Faz sentido? Não foi comprado. Surgiu, entre aspas, da dilatação. Veio da dilatação. E agora basta a gente multiplicar esse valor, 4.200 litros, pelo valor de cada litro. 4.200 litros vezes... Vende a quanto? 1,60? Isso. Revendido a 1,60, isso aí. A gente vai cair em qual faixa ali? 4.200 vezes 1,60. Letra D, entre 6.000 e 7.000. Beleza, galera? Agora eu vou dar um pulo ali. 24, sabe? Tem a 4 de calorimetria do Ian, tem a 24 da Sara. Onde que tá a 24? Essa aqui? Primeiro tem que converter 176 graus Fahrenheit para Celsius. Você fez isso? Fez? Deu quanto? Me ajuda aí. Apagou? 176 menos 30, 144 dividido por 9. Eu fiz esse trem também. Aqui, 16, 80. Isso aí equivale a 80 graus Celsius. Então você conclui aqui, Sara, valeu Pedro, valeu Ludmila, que o aquecimento foi de menos 20 graus Celsius para 80 graus Celsius. Então teve uma variação de temperatura aí de 100 graus Celsius. Final menos inicial. Teve uma variação de 100 graus Celsius, né, na temperatura. Ele quer saber o aumento da área. Aumento da área é uma dilatação de superfície. Dilatação de superfície é a área inicial vezes 2α vezes variação de temperatura. A gente tem tudo aí? Variação da área igual. Área inicial, 2,4 metros quadrados. Alfa, 2,10 a menos 5. Ali o alfa. É o alfa mesmo? É, linear. Alfa. 2,10 a menos 5. Delta teta, 100 graus Celsius. A dilatação da área. Ó, o cearense! Olha aí o paulista! Nossa senhora! 2,4 vezes 2. 4,8 vezes 2. 9,6. Só tem uma marca e sai correndo. Né? Confundiu? Beleza, bom que você achou o erro aí. Vamos lá que eu tenho que organizar 4 do Ian. Ó, 29. Eu tinha selecionado ela.
Um equipamento industrial, um anel de alumínio deve ser encaixado num cano. Nunca vi. Ah, anel de alumínio. Entretanto, na temperatura inicial de 20 graus Celsius, os diâmetros externo do cano e interno do anel são iguais a 30 e impossibilitam o encaixe, porque são metais. O anel é então aquecido para que ele dilate, até que seu diâmetro, olha lá, ó, fique tanto maior. Isso aqui é o delta. Isso aqui é a variação do comprimento do anel. Meio milímetro. De forma a permitir o encaixe. Nesse contexto, a temperatura final do anel é quanto? Ó, a pergunta está bem clara. Temperatura final. O coeficiente dado é o linear, é o alfa. É preciso aplicar a fórmula ΔL, L0 alfa, delta teta. ΔL, meio milímetro. L0, 30 centímetros. Alfa, 25, 10 a menos 6. E agora a dica. Não destrincha esse parênteses, velho. Nunca faça isso aqui em dilatação. Não mexe com isso aqui em dilatação. Não abre esse parênteses não, senão vira uma confusão aqui de distributiva. Não compensa. Deixa delta teta, depois você dá mais um passo lá para descobrir o teta final. Essa é uma dica. Aí aqui, eu faço assim, ó. Eu. Metro com metro, tchatcha. Mili significa 10 a menos 3. Mili significa 10 a menos 3. O 30 fica quieto. Centi significa 10 a menos 2. E aí faz o restante das contas aí. Só não pode esquecer no final de fazer o delta. É igual a final, menos inicial. O exercício está pedindo o teta final. Então, antes de enviar o arquivo para vocês, eu finalizo essas continhas aqui. Beleza, Bruna? Vamos lá no extravasamento da Josiele, então. Vou achar uma questão teórica. Dou-lhe uma, vou virar. Dou-lhe duas. Fui. É isso aqui, ó. Aqui, ó, Josiele, extravasamento. O item 16. Dilatação aparente. Vamos lá, agora eu vou desenhar duas situações para vocês, presta atenção. Um recipiente parcialmente cheio, com um líquido. E um recipiente completamente cheio, com um líquido. Tuane, eu não acabei o resultado daquela, aí eu vou finalizar para enviar o arquivo para vocês, tá bom? Deixa eu aproveitar o tempo aqui agora. Aí veja só. Vamos aquecer essa parada aqui. Vamos provocar um aquecimento, uma variação de temperatura positiva, portanto uma dilatação. Uma variação de temperatura positiva, então vai ter aquecimento, vai ter dilatação. A gente não percebe a dilatação do recipiente. A gente não vê a olho nu. Nesse frasco parcialmente cheio, a gente percebe uma dilatação porque desnivela. Josiele, essa é a dilatação aparente. Delta VAP. Variação do volume aparente. Delta VAP aparente. Essa é a dilatação aparente. É o desnível. É o tanto que desnivelou. Se tiver uma escala ali, dá para você ler. O desnível. É o tanto que desnivelou. Mas, na verdade, não dilatou só isso, porque o recipiente também cresceu. Agora, no outro. A gente não percebe a dilatação do recipiente. Só que, como ele está completamente cheio, nesse caso aqui vai acabar derramando. O recipiente continua completamente cheio. E aí derramou um excedente ali naquele recipiente extra. Quando o recipiente está completamente cheio, a parte derramada é o ΔV aparente, é o delta VAP. A parte derramada, extravasada. O que mais? Palavras com esse significado. A parte derramada, extravasada, é o delta VAP. Parece que isso é a dilatação de verdade, mas não é. Porque a dilatação de verdade dos líquidos, a dilatação real dos líquidos, corresponde à dilatação do recipiente mais a dilatação aparente. A dilatação aparente pode ser o desnível ou pode ser a parte derramada. Depende de como estava o recipiente antes. Melhorou? Não, Josiele, não. Essa questão da garrafa com água dentro do congelador
ela envolve mudança de fase. Aí, quando a água líquida passa para o sólido, ela aumenta de volume, diminui de densidade, aí envolve outro parâmetro. Então, 16 é verdadeiro? Dilatação aparente corresponde à dilatação observada em um líquido contido em um recipiente. Dilatação observada. Ele não disse real. Tá legal, dilatação observada, é o que a gente vê. É o que a gente vê subindo. Perfeito, verdadeiro. Rian, vamos lá, Rian. Ô, Poliana, agora que eu vi sua pergunta, foi mal. Essa matéria é boa, Poliana, nesse quesito. Vou colocar aqui, ó. Vou usar volume mesmo, tá? Delta V, T0 gama, delta teta. Você tem bastante liberdade aqui, tá, Poliana? Você pode inserir aqui o volume inicial em litros, que a dilatação sai em litros. Você pode inserir aqui o volume inicial em centímetros cúbicos, e a dilatação sai em centímetros cúbicos. Então, qualquer unidade serve, contanto que as duas estejam compatíveis. Qualquer unidade serve, contanto que as duas estejam compatíveis. É um casalzinho ali. Beleza, Poliana? Beleza. Aí, mas esse bicho é sortudo, esse Rian, rapaz. A primeira questão que eu peguei foi a 4. Justamente a que ele pediu. Vocês acertaram na veia as questões que eu quis fazer, hein, galera? Só a Bruna que pediu a 25 aí, que eu não sei cadê ela. Vou procurar ela, tá? Depois pra você. Talvez eu faça. Tem que ter fé. Ai, o professor podia fazer, Você conseguiu consultar a resolução? Hein, Bruna, da 25? Vamos lá. Uma pedra de gelo, inicialmente a menos 30, daquele gelo que gruda na língua, é aquecida. Oi? Uma pedra de gelo é aquecida? Oi? Como é que é? Tem jeito de aquecer uma pedra de gelo? Deixa eu compartilhar do outro jeito aqui pra você não ficar vendo as ferramentas. Sim, tem como aquecer pedra de gelo. Ah, entendi, Bruna. Aí, agora você não distrai. Até 110 graus Celsius. Gente, para tudo, para e constrói o gráfico. Mas, professor, eu odeio o gráfico, constrói assim mesmo. Mas, professor, eu desenho mal, vai assim mesmo, velho. Ó, nem vou usar régua, ó. Vamos supor que eu seja ruim de gráfico. Aqui tá a temperatura, aqui tá o tempo, caloria, sei lá. Tudo começou a menos 30 graus Celsius. Oi, meu filho. Mas você tá com febre? Deixa eu ver. Como é que você tá? Não é você correr não, meu filho. Espera eu sair da sala, daqui 20 minutos eu saio, tá? Aí eu vou lá com você. Dá tchau pra galera. Fala, oi, galera. Eu não. O bichinho tá com febre. Um monte de continha separada, 2,29. Então vamos lá. Vai, faz, filho, faz. Aquece, 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 menos 20 graus Celsius, aquece o gelo, menos 10 graus Celsius, aquece o gelo, menos 5 graus Celsius, aquece o gelo, 0 graus. Tem como aquecer gelo, é mesmo. Quando o gelo chega a zero, ele para de sofrer aquecimento e passa a sofrer um processo de mudança de fase. Fiz um gráfico lixo aqui para você se inspirar que é assim mesmo. Vai, tá bom, tá bom. Acabado o processo de fusão, vamos aquecer. Aquece a água líquida que surgiu ali. Ó, na verdade, agora a inclinação é assim, ó, gente. É bem menos inclinado, sabia? O gelo esquenta fácil e a água é difícil. Aí não vou fazer diferente, não. Aquece até 100. Chega a 100, você sabe que para de aquecer a nível do mar. Começa o processo de vaporização, depois esquenta até 110. Cacilda, hein? Nossa, mano. Primeiro trecho, segundo trecho, terceiro trecho, quarto trecho, quinto trecho. Que gráfico mais feio. Ó, tem mais romeno ali. O que ele quer? Para isso, absorveu 1.480 cacau, quilocaloria. Considere desprezível a capacidade térmica do recipiente. Dê os calores específicos, dê os calores de fusão. Ah, ele quer a massa de gelo. Eu espero que você tenha percebido que 1.480 quilocaloria equivale a Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Essa parte está clara? Sara, você vai ver. Do nada, vai dar vontade. Aqui em casa foi assim. Ah, não quero não, não quero não. Agora tá claro. 1.480.000. Mas tá longe, né? Tá longe. Não é não, é da vontade mesmo. Que macete ou que mala? Macete, porque teve variação de temperatura do gelo. 2, que macete ou que mala? Que mala, inclusive é o L de fusão. Fusão, 80. Mais. Trecho 3, que macete ou que mala? Macete, porque houve mudança de temperatura de 0 até 100. Trecho 4, que macete ou que mala? Que mala, inclusive o calor latente de vaporização, 540. Mais. Trecho 5, que macete, porque o vapor sofreu um pouco de aquecimento. E aí você precisa substituir o Czinho do gelo, 0,5, e o delta teta,
que é um perigo, velho. Coloca aí no chat. Pode errar, tá bom? Hoje pode errar. Hoje eu deixo. Quanto que é o delta teta desse primeiro termo? Quanto que é o delta teta do primeiro trecho? Ó, a galera colocando até um sinalzinho positivo. Gostei. De menos 30 até 0. Final menos inicial. 0 menos menos 30. 0 menos menos 30. Mais 30. Muito bem. Calor latente de fusão é 80. Calor específico no trecho 3 é 1, porque trecho 3 é água líquida. Variação de temperatura no trecho 3, 100. De 0 até 100. Calor latente de vaporização, o exercício deu 540 calorias para cada grama de água ser vaporizado. E no último trecho, manda no chat aí, qual que é o delta teta do último trecho? Do último trecho? 10, não é? De 100 para 110. 10, de 100 para 110, isso aí. E o resto é sofrimento, jogando os valores aí, somando, passa dividindo. Tudo bem? Talvez vocês tenham fumado esse quilo. Fala pra sua mãe, fumei 1 quilo, mãe. Quilocalorias, são 3 zeros. Bem mais fácil, né, Rian? Beleza, garoto. Achou um jeitinho aí de encarar o exercício. Boa, garoto. Fumei 1 quilo. Ah, dá tempo de fazer mais um. Quero comentar um aqui. Vou virar. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Ah, boa, boa, Tuane, boa, Tuane. Ah, Tuane, porque ele falou que para isso absorve 1480. Deixa eu destacar ali para você. Para isso, ele absorve 1480. Para isso o quê? Desde menos 30 até 110. Para fazer isso tudo. Precisou ficar lá recebendo 1480 cacau. Fez sentido? Ah, é verdade, né? Bem lembrado. Isso aí, Giovana Santos. O calor específico do vapor é diferente da água. 0,5 também. Boa. Obrigado. Fui. Aí, ó. Essa questão é maravilhosa. Essa questão ela derruba o povo. Vamos lá. 2 minutinhos para conversarmos sobre ela. Sabe-se que um líquido possui calor específico 0,58 cal por grama grau Celsius. Czinho. Com o intuito de descobrir o valor do seu calor latente de vaporização, LV, latente de vaporização, foi realizado um experimento onde não, né, gente? Em que o líquido foi aquecido por meio de uma fonte, potência uniforme. Acabou o exercício. Cara, essa dica é muito sutil. Essa dica é uma das mais sutis que eu conheço. Se a potência é uniforme, significa que a chama do fogão, por exemplo, fornece 1000 calorias por minuto, 1000 calorias por minuto, 1000 calorias por minuto. Não interessa se está esquentando ou se está derretendo. 1000 calorias por minuto. Não interessa se está subindo no gráfico ou se está mantendo ali uma mudança de fase. Não interessa. 1000 calorias por minuto. Sabe o que você faz? A potência no trecho 1 é igual à potência no trecho 2. Potência, professor, é consumo de energia por tempo. Consumo de energia, calor, né, no caso, por tempo. Olha que solução irritante. Trecho 1, trecho 2. 5,5. Calma aí, controles. Controles. Se segura na cadeira aí. O trecho 1 é de subida de temperatura. É um quimacete. Delta T1. O trecho 2 é uma mudança de fase. A temperatura está constante ali. É um quimala. Delta T2. E quem tentou fazer essa questão certamente sentiu falta da massa, não foi? Não deu, professor, a massa. O que eu faço? Tchatcha. Tchatcha essa massa aí, ó. Entender? Ou viajar. O calor específico é 0,58. A variação de temperatura é de 78. O intervalo de tempo no primeiro trecho é de 10 minutos. O intervalo do segundo trecho, ai, meu Leberts, cuidado, cuidado. O intervalo de tempo do segundo trecho é de 44 minutos. E aí você vai conseguir descobrir esse L aí. Isso, Pedro. Muito sutil. Olha, muito obrigado, viu? Eu tô aqui com dor no corpo, no meio da dói, na dipirona. Vocês botaram uma pilha em mim. Muito obrigado. E semana que vem, qual é o conteúdo? Gases. Semana que vem, gases. E vamos lá estudar gases que cai tanto. Obrigadão. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Obrigado, João. Vocês também. Boa semana. Tchau.